Fala aí galera, tudo tranquilo? Eu sinceramente espero que dê pra me ouvir. O microfone tá meio virado assim. Hoje eu tô aqui pra dar aquela pegadinha e nós damos sequência à nossa série Parabolando, onde nós temos aprendido acerca do reino dos céus através das parábolas de Jesus. Jesus usava parábolas para ensinar. Essas eram extremamente conectadas com a vida humana. Elas explicam um reino que não entendemos com coisas que entendemos. São histórias que cativam, mas deixam conosco princípios concernentes ao reino dos céus. Dentro dessas histórias estão preciosas lições. Cara, só uma dúvida. Você gosta dessa introdução? Ou no 20º, sei lá qual episódio, você já cansou dessa introdução e já não precisava mais? Que eu ainda vou usar, né? Porque agora tá quase acabando, já usamos até aqui, então vamos nessa. Não precisa tocar de novo, eu só... Lucas 18, no versículo 9, a parábola do fariseu e o publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. De novo, tá aqui o contexto da parábola, para quem ela foi. Que endereço. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Cara, essa parábola é fortíssima e ela nos revela muito sobre o caráter de Deus, como ele pensa, e muito sobre como nós devemos agir. Mas, como a ideia dessa série, vamos lá, 3 lições que eu aprendo com essa parábola, que falam muito comigo. A primeira é sobre o coração. Sempre foi com Deus, né? Sempre vai ser sobre o coração. Palavras, elas não servem para o Deus que enxerga os corações. O salmista declara que antes de eu dizer a palavra que chegou na boca, o Senhor já sabia. É mais ou menos isso. Eu estou parafraseando pesadamente. Mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu vou dizer antes que eu diga. Porque Ele sabe todas as coisas. Então, não é o que eu digo para Deus que vai me dar moral com Ele, não é as minhas palavras que vão me arrumar um caminho com o Senhor, é a atitude do meu coração. E se tem algo que Deus detesta, é quem tem um comportamento aqui e outro comportamento aqui. Nós já falamos sobre qual é o filho que agrada o pai, né? Naqueles 2 filhos que um diz eu vou trabalhar no campo, quando comigo não aparece, outro diz eu não vou, tô ocupado, mas aparece para trabalhar. O filho que agrada ao pai é o que aparece para trabalhar, porque palavras elas não podem ser sustentadas sem atitudes. Do mesmo jeito, nós vemos Jesus confrontando os fariseus de seu tempo, dizendo foi acerca de vós que profetizou Isaías, dizendo esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não adianta você ter papo espiritual, né? Não adianta se sentir próximo de Deus pelo seu linguajar. Não adianta andar com a galera que é crentona, vigileira e se sentir crentão por causa disso, né? Não adianta aprender o vocabulário deles. Não adianta dizer cheio. Não adianta ter adesivo do Chabinha nas coisas. Se esse não for o seu coração. Porque com Deus é sobre o coração. E não adianta na sua oração você falar um monte de palavras bonitas, falar para Deus, né? Senhor, eu quero te amar mais, né? Se o seu coração não se empenhar em amar a Deus mais, não adianta na sua oração ficar falando, Senhor, me perdoa, que eu tropecei com isso, mas foi a última vez, nunca mais. Se o seu coração não se empenhar agora, não estou dizendo que você não tem que orar sobre isso, né? Na sua oração, pelo amor de Deus, é o lugar onde você vai dar rumo ao seu coração. Então olhe sim pelas coisas, que eu estou dizendo que não adianta achar que você está arrasando com Deus porque você fez uma oração bonita, se o seu coração não vai se empenhar em viver aquilo, né? O que me leva para o segundo ponto, a segunda lição que eu aprendo com essa parábola: quem é exaltado, né? Para quem você faz o que você faz. Então, um homem aqui na oração, ele não está nem exaltando Deus, ele está se exaltando. Até o motivo pelo qual ele está dando graças a Deus é por quem ele é. Ele não está nem humildemente reconhecendo que é só pela graça de Deus, ele está olhando, olha quem eu sou. Ele está se exaltando. E nós precisamos cuidar para não fazer as coisas para nos exaltar, porque com Deus não é assim que funciona. O Senhor nos instrui a dar, a ser generoso, mas Ele diz que quando a mão direita dar algo que a esquerda não sabe, Ele diz que é melhor você dar em secreto, a sua recompensa vai ser maior no céu se ninguém souber do que você está fazendo, se você não fazer aquilo para ser reconhecido. Porque quem está sendo exaltado com o que você faz? Nós aprendemos que aqueles que fazem as coisas para Deus, né, para Deus,
para ser visto pelos homens, eles já receberam a sua recompensa. Quem é generoso, para parecer generoso diante dos homens, já recebeu a sua recompensa. Não tem nenhum galardão no reino que os espera. Quando eles queriam recompensa de ser visto, porque isso eles já tiveram. Então, obviamente, esse não é o caminho do céu, não é o jeito de Jesus. Então, você tem que pensar quem é exaltado com aquilo que você faz. Outro dia, eu lembro que eu era um pregador imaturo, mais imaturo. Era novo e eu preguei num lugar e foi um reteté, eu vi a galera gritando, vi Deus mexendo com a galera, foi visível. E eu fiquei muito empolgado. E aí, para um outro momento que eu estava ministrando, foi um dia que eu ministrei e estava todo mundo assim, ó. Sabe, não tinha nada acontecendo visivelmente. E eu lembro que eu terminei a pregação sentindo que aquilo tinha sido um desastre, né? E eu orei, Senhor, hoje foi tão ruim, me usa mais como aquela vez, tal. E o Senhor me falou, não, eu te usei, você lançou a semente, eles receberam. E eu, mas Senhor, mas a galera não demonstrou. E o Espírito Santo me confrontou naquele momento, dizendo, Israel, por que você precisa que a galera demonstre? E Deus me perguntou, por que você estava lançando essas sementes? Obviamente, eu estava lançando elas por obediência. Eu estava lançando elas porque é algo que Deus mandou fazer e porque eu queria semear na vida das pessoas. Então, isso não aconteceu. Mas a verdade é que eu estava querendo me sentir o pregador bom por ver o retorno da galera. Foi isso que aconteceu naquele momento. E aí, se eu estou fazendo algo para me elevar, para me exaltar, então eu não posso estar mutuamente fazendo isso para Deus. Alguém é humilhado, alguém é exaltado. E com Deus, sempre sou eu quem precisa ser humilhado. E sempre é Ele que precisa ser exaltado. E meu terceiro ponto, a minha terceira lição aqui que eu aprendo com essa parábola é os que se humilham. Porque acerca desses, Jesus diz, esses serão exaltados, né, nessa era e especialmente na próxima. Então, eu quero te fazer esse convite a investir na próxima era. Não somente esse é um jeito que você vai agradar o coração do Senhor, né? Jesus falou pra gente aprender com Ele, que era manso e humilde. Nós sabemos que a humildade é algo que vem de Deus. Deus é humilde. E nós devemos nos portar dessa maneira, não nos colocando no centro, mas colocando os outros no centro. Né, colocando Deus no centro em primeiro lugar. E nós não devemos viver de maneira, né, com os olhos cheios para nós mesmos, pensando como somos importantes, como somos incríveis, mas o que nós devemos fazer é ser vazios de nós mesmos. Filipenses 2,5 fala Cristo que, sendo Deus, não considerou o ser Deus como algo que devesse se apegar. Cara, Jesus, sendo Deus, não considerou ser Deus importante. Quer dizer, quando Jesus estava conversando com alguém, ele não considerava o fato dele ser Deus importante, ele queria ouvir a história dessa pessoa, ele queria fazer as pessoas sentir ouvida, sentir amada. Você entende o que alguém não considerar ser Deus como algo que devesse apegar-se, como algo que fosse relevante? A maneira que Jesus vivia era vazio de si mesmo, pensando nos outros, porque ele era humilde. Nós devemos viver da mesma maneira. Mas isso atrai o coração do Senhor de tal forma que ele ainda vai querer nos recompensar por isso. E falando sério, eu quero ser recompensado por Deus. Acima de tudo, eu quero agradar o coração de Deus, mas sabendo que isso agrada a Ele, eu realmente quero investir no lugar onde a vida é para sempre, não passageira. Porque eu sei que esse é o desejo e a vontade de Deus. Enfim, espero que essa parábola tenha falado do seu coração. Semana que vem, nós teremos o último episódio dessa série. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo vídeo.